Olá, queridos, como estão? Todos bem? Espero que sim. Vamos a mais uma videoaula de matemática e nós vamos continuar falando sobre números decimais. Mas dessa vez eu vou mostrar para vocês como transformar uma fração em um número decimal e como transformar um número decimal em uma fração. Vamos lá. Aqui desse lado eu tenho as frações. Aqui desse outro lado eu tenho os números decimais. Vamos começar com as frações. Observe o denominador dessa fração. Aqui é 10, 10, 100, 100. As frações cujos denominadores são 10, 100 e 1000 têm nomes especiais. Aqui, se o denominador é 10, é uma fração decimal. Se o denominador é 100, é uma fração centesimal. E se o denominador for 1000, é uma fração milesimal. Ok? Para transformar uma fração em um número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador, na calculadora ou no papel. Ok? Basta fazer a divisão. 5 dividido para 10 e você vai obter o número decimal. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um atalho, certo? Um caminho mais rápido para obter o número decimal. Vamos lá. Acompanhe comigo. Se aqui só tem um zero, é porque o número decimal vai ter um número depois da vírgula. Ok? Que número é esse que vai ficar depois da vírgula? É o 2. Ok? O 2 está depois da vírgula. Mas nenhum número começa com vírgula. Portanto, eu devo colocar aqui um zero. E está pronto. 2 sobre 10 gera o decimal 0,2. Facinho, facinho. Vamos para o próximo caso. Como aqui é o 10 e o 10 só tem um zero, se só tem um zero, o número decimal vai ter apenas um número depois da vírgula. Que número? É o 5. O 5 vai estar depois da vírgula. Como nenhum número começa com vírgula, então eu acrescento o zero. Ok? Facinho, facinho. 5 sobre 10 gera o decimal 0,5. Agora vamos para esse caso. Eu tenho aqui no 100 dois zeros. Então quer dizer que dois números terão que estar depois da vírgula. Se eu tenho dois zeros, é porque terão dois números depois da vírgula. Quais são os dois números? 25. Então eu escrevo 25. Ok? Como nenhum número começa com vírgula, eu acrescento o zero. Ok? Fácil, fácil. E por último, eu tenho dois números, eu tenho dois zeros, então terão que aparecer dois números depois da vírgula. Que número é esse? 38, vírgula. Nenhum número começa com vírgula, então eu acrescento o zero. Ok? É só fazer a relação entre a quantidade de zero e a quantidade de números que aparecerão após a vírgula. Facinho, facinho. Vamos lá? Para esse caso aqui agora, o caso dos números decimais para a fração é um tanto mais fácil. Vamos lá. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho só um número após a vírgula. Portanto, o denominador terá que ser somente um número que tem o zero. O número que tem o zero é o 10. Se só tem um número após a vírgula, então o denominador é o 10. Certo? E quem é o numerador? É esse número aqui sem a vírgula. O 0,3. Tá o número sem a vírgula. Só que você sabe que o zero, quando está nessa posição, ele não tem valor. Então você retira. E aí eu tenho a fração 3 décimos. 0,3 é igual a 3 décimos. Ok? Vamos para esse caso. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho um número. Portanto, o denominador é o 10. Todas as vezes que só tiver um número depois da vírgula, o denominador é 10. E quem é o numerador? É esse número sem a vírgula. 0, 9. Como o zero não tem valor nessa posição, então fica
9 décimos. 0,9 é igual a 9 décimos, ok? Agora observe, quantos números depois da vírgula eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então, o denominador não será mais 10, será um número que tem 2 zeros. Então, vai ser 1, 0, 0. Por quê? Duas casas decimais, 2 zeros, ok? É essa relação que tem que ser feita. Ó. Uma casa decimal, 1 zero, certo? Vamos lá. E quem será o numerador? É esse número sem a vírgula. Está aqui ele sem a vírgula. Como o zero nessa posição não tem valor, eu posso retirar. E eu tenho aí 21 centésimos, ok? Vamos para o último caso. Como aqui eu tenho dois números após a vírgula, nós já sabemos, o número tem que apresentar 2 zeros. O número é o 100, ok? Então, quem será o numerador? Será esse número sem a vírgula. 0,78. O zero não tem valor nessa posição, então o número será 78 centésimos. Aqui você vai fazer a relação entre a quantidade de números que tem após a vírgula e a quantidade de zero que tem o número, certo? E lembrando que aqui o denominador é 10, 100 ou 1000, conforme a quantidade. Nesse caso aqui, são dois números, apareceram 2 zeros formando 100. Facinho, facinho. Então vamos lá, vamos trabalhar.